todos e todas queridas para o Segunda de Primeira. Hoje é um encontro muito interessante, muito bom estar com vocês todos. Eu estava falando que é uma delícia estar aqui nessa egrégora, porque nós somos pessoas afins. As pessoas que têm afinidade com esse tema e têm afinidade com essa egrégora que já está formada, é porque tem alguma coisa a ver com isso, né? A gente não faz nada que não seja parte de um grande plano. E eu estava comentando antes de vir ao vivo, né? Antes de começar a gravar, que os guias começam a trabalhar com a gente desde que a gente, antes de a gente vir para a Terra, e quando a gente está na Terra, eles trabalham de uma forma muito curiosa. E no meu caso, eles trabalharam sempre de uma forma muito amorosa e muito paciente, porque eu sou o tipo de pessoa que, sob pressão, eu corro. Então, se tiver uma pressão muito forte, eu saio correndo, eu não vou fazer, porque não é o meu jeito de fazer as coisas. Então, eles são muito interessantes porque eles vão desenvolvendo todo um projeto, né? Aí eu percebo hoje, gente, que assim, toda a vida da gente, se vocês perceberem na de vocês também, o caso desse encontro, de nós estarmos fazendo essa egrégora com um tema que todos se afinam, né? É porque tem alguma coisa por trás, sempre tem um plano grandioso por trás, né? Sempre tem um encontro das almas afins, das pessoas que têm projetos afins, né? Eu vou dar dois exemplos para vocês. Vou dar um exemplo pessoal de como eles são sutis. O meu exemplo foi, nesse caso, foi quando eu estava em Maui, em 2022, que eu fui para Maui pela primeira vez. Em 2022, pela primeira vez que eu fui para o Havaí, que eu fui para Maui. Nunca tinha ido para o Havaí, apesar de morar nos Estados Unidos. Já fazia já quase 10 anos que eu morava nos Estados Unidos. E aí eu nunca tinha ido para o Havaí. E fui. No avião, eu tive uma crise, assim, quando eu vi Maui, porque parecia o meu país de nascença, né? Parecia o lugar onde eu nasci. Então, foi uma emoção muito forte. Eu comecei a chorar, comecei a tremer. Não, eu sabia que eu estava voltando para casa, né? E eu fui para ocasião de fazer o workshop do Stargate, né? Quem não souber quem é o Stargate depois que assistir a gravação, aqui por enquanto só temos Stargaters. E quem não souber, depois eu vou deixar no vídeo a descrição e o site onde vocês encontram essas informações. Mas eu fui por ocasião do Stargate, né? Para fazer um retiro de uma semana. Queria fazer o retiro de duas, mas a gente só podia comprar o retiro de uma. E eu fui e cheguei lá. Eu entrei em estado de graça, parecia que eu conhecia cada pedaço, parecia que eu já tinha sonhado com os lugares, eu já tinha sonhado com Lahaina, sem nunca ter ido para Lahaina. Antes de ir para Lahaina, na estrada, já vinha a imagem assim, imaginem como se fosse assim a casa que vocês cresceram, né? A gente imaginar assim, qual é a casa que você cresceu? Se você fechar os olhos, você lembra da casa que você cresceu, você lembra de vários, né? Você pode não lembrar com a clareza, né? Mas você lembra da casa, você lembra de vários aspectos, de jeito que é, onde é que fica, o jeito que era a rua. Então, isso aconteceu comigo quando eu cheguei lá. E na época eu estava passando por uma série de mudanças na minha vida, uma série de mudanças. Eu ter vindo morar na Califórnia foi uma coisa que os guias prepararam, hoje eu sei que foi, e foi muito traumático para mim, eu achei. Porque eu achava que eu era uma brasileira e queria morar no Brasil para o resto da minha vida, porque eu amo o Brasil e amava onde eu morava. Eu morava em João Pessoa, na frente do mar, aquele calor delicioso, vendo o mar. Eu via golfinhos da minha janela. Imagina, eu nunca mudaria daquele lugar se não tivesse uma boa razão. E a boa razão veio. Meu marido ganhou uma promoção muito boa para vir passar 4 anos nos Estados Unidos. Na época, eu estava fazendo meu doutorado em tradução.
E então eu podia escrever a tese de doutorado à distância, eu acabei nem escrevendo, mas eu podia, então foi o acordo que eu fiz com a universidade, e aí a gente veio para passar 4 anos. Esses 4 anos viraram 11 anos. E para mim tudo foi muito traumático no começo, porque eu não sou uma pessoa que me dou bem com frio, né? Ou não era uma pessoa que se dava bem com frio. Hoje já estou adaptada nesse sentido. Então foi assim muito complicado desde do começo, né? Foi muito complicado. E por que que eu estou contando isso? Porque todas essas ideias assim de familiaridade, de eu nunca achar que eu tinha deixado meu pai, que o Brasil era meu país, aquela familiaridade do clima, tudo aquilo, quando eu cheguei em Maui, eu senti tudo aquilo, mas ao triplo, assim, como se fosse 3 vezes mais, sabe? Era a minha casa, era a minha casa. Eu não podia parar de chorar de alegria de estar ali. E aí, passando essa semana que eu passei com o Stargate, sentadinha lá na plateia, eu não estava traduzindo, eu fui traduzir os dois retiros Stargates, que foi um retiro de uma semana com David Clements, não sei se vocês se lembram, e o segundo retiro foi com a Viviane Chauvet. Eu traduzi-o com David Clements, que eu tenho muita afinidade com ele e com os Elohim. Nós somos amigos, o David Clements. E a gente ficou amigo por causa daquele workshop. Então, é assim, é um workshop muito querido. Então, olha só, até isso foi muito bem orquestrado. Mas eu me lembro dessa situação, que é o que eu quero contar para vocês, que ah, eu estava na plateia, eu estava entre os participantes, e aí o Pragit fala assim para as pessoas: Alcazar não está me dando nada, nenhum tema do que a gente vai conversar aqui. Então, vai vir da plateia. Isso vai vir da plateia, né? Então, se vocês tiverem perguntas, ele diz, se vocês tiverem perguntas, aquelas perguntas que vocês não querem fazer, que estão escondidas e que vocês têm medo de fazer, vocês façam agora, porque a Alcazar está esperando essas perguntas para o workshop continuar. A gente estava no dia 2 ou no dia 3, eu acho que no dia 3. E aí eu tinha pergunta, porque a gente tinha falado no dia 2. Eu vou ler daqui a pouco, Maria, o seu comentário, tá? Eu vou só terminar a história. Então, no dia 2 tinha se falado alguma coisa sobre bilocação e eu fiquei curiosa só para tirar uma dúvida, né? E fiz a pergunta sobre bilocação. Então, a minha pergunta foi sobre bilocação, que bilocação é uma coisa, é uma atividade, é uma prática que todos nós fazemos e eu fazia desde criança, porque eu tinha um guia, o meu guia Baltazar, ele me ensinou a fazer bilocação quando eu era criança. Então era uma coisa que ele brincava comigo, ele me falava: você se esconde no armário. Gente, eu lembro, assim, eu tinha uns 3 anos, eu lembro como se fosse hoje. Você se esconde no armário e olha para você, fecha a porta e olha para você debaixo da cama. Então, eu me escondia dentro do armário e ia para debaixo da cama e me via no armário. Ou dentro do armário, eu me via debaixo da cama. Então, era isso. E quando eu era criança, aquilo era a brincadeira que eu mais gostava de fazer. Quando ele chegava, ele aparecia, a gente ia brincar disso. De eu ou me escondia debaixo da cama e eu ia me ver dentro do armário. Então, tem o negócio de você estar bilocado nos dois lugares. E você se vê debaixo da cama e dentro do armário. Então, ele fazia isso comigo. E eu tinha essa memória, eu não tinha a clareza, a minha pergunta era para o Praghiti foi se a bilocação e a visão remota seriam as mesmas coisas, a prática da visão remota que os astronautas, que muitos, ah, não é astronauta a palavra, é os muitos não é detetive, gente, estou esquecendo a palavra em português. Daquelas pessoas, espiões, muitos espiões fazem, né? Tem o programa de visão remota aqui nos Estados Unidos, programa oficial, que contratam pessoas, assim como eu e várias outras, para fazer esse trabalho de bilocação, e aí as pessoas vão para os lugares, vão para as empresas, para
ver informações, segredos de invenções ou segredos do governo, essas coisas assim. Isso pode ir para outros planetas, eu já fui, né? Então, esse é o programa de visão remota dos Estados Unidos e foi fundado na Rússia. Na Rússia, os Estados Unidos copiaram os russos nesse programa. Foi fundado primordialmente na Rússia, né? Porque os russos eles têm menos resistência a esse tipo de habilidades metafísicas que a gente tem, né? Que todo ser humano tem. Então, a minha pergunta foi essa, né? Eu queria saber sobre isso. Eu queria saber se era a mesma coisa ou se Alcazar considerava de alguma forma diferente, porque ele fala, Alcazar sempre fala de bilocação. Aliás, é um termo que eu aprendi com Alcazar. Eu não sabia o que eu fazia, não sabia que nome dá aquilo, né? Mas eu sabia o que fazer, né? E aí, o que foi mais interessante, eu fiz a pergunta e o Pragit e Alcazar veio imediatamente e respondeu. E aí a Juliane vira para o Pragit e fala assim: é isso que a gente vai fazer hoje. Era ela. Fala assim. Aí eu fiquei assim, nossa, né? Eu comecei a sessão dizendo: eu, sob pressão, a minha tendência é sair correndo. Então todo mundo falou assim: é ela. E aí eu falei: opa, nossa, tá ficando aqui um pouco perigoso. Eu acho que eu tenho que me preparar para sair correndo. E aí a moça do meu lado que estava sentada, eu não a conhecia, a moça do meu lado pegou a minha mão, esticou a mão assim, pegou a minha e apertou a minha mão assim, de uma forma bem amigável assim, tipo, ai querida, tá aqui, tá tudo bem. E ficou assim, fazendo carinho no meu braço, pegou na minha mão e eu falei assim, tudo bem, né? Ótimo. E tudo, e passou, e aí o casal começou a fazer as perguntas, né? A fazer a canalização, e aconteceu várias coisas, o casal fazendo a canalização. E aí, quando chegou na hora da meditação, um pouquinho antes, essa moça pega, ela senta assim bem perto de mim e segura a minha mão, bem apertada assim, segura a minha mão e olha pra mim assim com um olho assim muito amoroso. Eu nunca tinha visto a moça na minha frente, gente. A moça era uma moça que estava fazendo como eu o workshop. Ela acho que ela morava no Texas, nem no mesmo estado, então eu nunca tinha visto. Ela senta do meu lado, assim, muito amigável, assim, como se fosse minha melhor amiga, me abraça, meio assim, que me abraça, né? E aí a gente ficou assim, eu sentindo tão bem, eu falei assim, ah, que coisa boa, né? Os Stargazers são tão maravilhosos, que coisa maravilhosa que tá acontecendo aqui. Aí o Alcazar fala, nós vamos pedir agora para a Flávia entrar dentro do Stargate para dar uma demonstração de bilocação, porque ela é muito boa nisso. E falou um monte de coisa que eu não me lembro direito, porque eu fiquei apavorada. Mas olha só, como tudo é orquestrado, né? Porque se ele tivesse falado para mim no começo que eu ia entrar dentro do Stargate, sei lá o que ia acontecer, eu ia ter ficado apavorada. Talvez nem fosse pro workshop naquele dia, porque eu tinha uma resistência muito grande em ser o centro, sabe? Então, pra vocês verem que eu tô aqui falando, dando essas segundas de primeira, o tanto que eu já superei. Mas naquela época, 2 anos atrás, né, eu não tinha superado, eu não tinha nem vontade, eu não tinha planos, nada de fazer nada disso, né, de superar nada, nem para mim eu tava muito bem tranquila na minha timidez lá no meu canto, né, não queria nada disso. E aí você vai vendo que eles estão preparando as pessoas, né? Então não é à toa que a gente é do jeito que a gente é, não é à toa que nós nos encontramos e temos as afinidades e que as pessoas aparecem na nossa vida com certas coisas, com certas ferramentas, com certos passos a mais que a gente tem para a gente dar, né? Na nossa evolução. Então é tudo muito orquestrado, gente. E isso é lindo, é uma das coisas mais lindas que eu acho realmente no caso dessa nossa aventura na Terra, né? Vocês sabem que eu já comentei, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela terra, pelos animais, pelas plantas. Eu amo todos os animais, mas assim, é uma coisa meio até estranha. Tem as pessoas que acham estranho porque eu gosto de barata. Eu tenho
um carinho por barata, por aranha, por formiga, por minhoca, sabe? Então, é assim por todos os animais, não só esses. Imagina os cavalos, os golfinhos, aí que eu amo mesmo, né? Então, somos nós, esses tipos de pessoas que somos, estamos aqui nesse grupo, temos essas afinidades, que estamos convidados e que estamos sendo chamados para fazer essa nova terra, para fazer esse novo ah, pavimentar assim um novo caminho, pavimentando um novo caminho de caminhada humana, de um caminho que seja diferente, né? Diferente do que tem acontecido com a humanidade até agora. A gente já viveu tudo aquilo e isso foi interessante enquanto, né, experiência, mas agora nós queremos ter a experiência da quinta dimensão. E nós queremos ter relacionamentos com as fontes de abundância existentes na Terra de uma forma diferente do que foi na terceira dimensão, né? Eu falei para vocês que eu ia contar duas dessas grandes coincidências, né? Uma das coincidências mesmo grandiosas da minha vida em relação a isso, que você vê que você nunca está sozinho, são os próprios Elohim, né? Que do jeito que eles desenvolveram todo o workshop para eu ser amiga do David Clements e o que isso ocasionou na minha vida, quando eu fui para Maui agora no começo do ano, que aí o David Clements falou: Olha, quando você chegar em Maui, você me avise, porque eu quero conversar com você. E aí, quando eu cheguei em Maui, eu estava na casa dessa minha amiga, aí eu avisei, ele imediatamente mandou o link do Zoom. E a gente se encontrou no dia seguinte e passamos 2 horas e meia pelo Zoom conversando. Então, e aí uma série de coisas eu entendi em relação aos Elohim, por que eu tinha essa atração tão grande pelos Elohim, né? E o que que os Elohim estavam querendo fazer na minha vida. Ai, meu Deus. E aí tem outro. Gente, mas assim, são pedacinhos que a gente vai colhendo. E eu tenho certeza que vocês têm histórias parecidas. Tenho certeza que vocês têm essas histórias. Ou algumas histórias, né? Não são parecidas, pode não ser parecidas, mas tem essa sensação e essa certeza é a palavra de que a gente não está aqui por acaso, né? Assim, que a gente, todos nós que estamos aqui atraídos por este ah, projeto do Aloha Money, nós temos algo a fazer, né, com isso. Alcazar diz que eles, os mestres ascensos, que eles se denominam como mestres ascensos, ou desculpe, mestres universais, né? Não são só os mestres ascensos também fazem parte do grupo Alcazar, mas eles são mestres universais, porque eles englobam todos os outros mestres das outras civilizações e que às vezes não têm uma aparência humana, né? Então, quando eu comecei a conversar com a Juliane sobre isso, ela me disse que Alcazar é um grupo de almas, é como se eles fossem um grupo de almas, um cluster, eles usam essa palavra em inglês, que significa um conglomerado de almas que tem uma missão em conjunto, uma missão multidimensional, porque não tem uma só dimensão, não é só com planetas de certas dimensões, são de múltiplas dimensões. E as pessoas que são atraídas para trabalhar com com Alcazar e com o tipo de mensagem que eles trazem, o tipo de práticas que eles trazem, são pessoas, são almas que fazem parte deste conglomerado. Então, por isso que é comum as pessoas que começam a trabalhar com Alcazar começarem a canalizar o casar. Isso aconteceu com a Juliane, né? Ela, por ocasião de estar trabalhando com Pragit, que ela começou só com a parte técnica, ela começou a trabalhar, a canalizar ao casar. Ela era a pessoa que fazia a parte técnica. Ela não era uma canalizadora, mas ao casar sabe o que que está acontecendo, né? E aí coloca as pessoas no lugar certo, né?
e para fazer as funções certas, certas no sentido assim, de adequadas para a missão. A missão foi assumida em conjunto com todas essas almas que são envolvidas. E é interessante que eles disseram e dizem que todas as pessoas que traduzem canalizam ao casar. Eu já tive a essa oportunidade de canalizar até para algumas pessoas. E é interessante quando você entra em contato, eu no meu caso, com os outros tradutores, todos têm a mesma sensação de você não precisar lembrar nada, você só abre a sua boca e as palavras saem. Palavras que você às vezes não sabe, não sabia a tradução em inglês, vem a tradução em português, no meu caso, e no húngaro vem. Então, as meninas que trabalham com tradução já há 11 anos, né, com Alcazar já há 11 anos, elas falam assim: você entrou no grupo de tradutores, você vai canalizar Alcazar. E acontece, gente. Então, são essas coisas que acontecem e que você começa a entender que nada é por acaso, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui uma. A Maria Simone está dizendo. Eu falei a palavra Raina. La Raina. La Raina, Maria Simone. Isso. La Raina. La Raina escreve Lahaina. Eu tive um sonho. Raina, tá. Entendi. Porque você escreveu com. Talvez pesquise. Pesquise Lahaina. É Lahaina, tá? Então, esse preâmbulo aí grandioso para dizer que nós não somos, não é à toa que estamos aqui com esse projeto. Esse projeto tem se desenvolvido mesmo ao longo de alguns anos, né? Comigo, com essa minha vontade, porque aí eu vou percebendo que é aonde me interessa, porque os guias, eles são muito interessantes assim comigo, né? Eles colocam as coisas e as coisas vão se desenvolvendo e aí eu percebo, hoje eu entendo o que eles fazem, hoje eu consigo já ter mais um relacionamento sem ter vontade de sair correndo, né? Antigamente eu fechava, eu falei, não quero conversar, pode sumir, eu não vou fazer isso, não quero saber. Tchau. Procura outra pessoa que não sou eu essa. Mas hoje eu já me conformei, vamos dizer assim, né? Então eu já estou mais conformada, então já tá tendo até um relacionamento mais tranquilo, porque eu estou entendendo como é que eu posso fazer as coisas. Então, eles colocam os temas e são assim muito tranquilos. Eles colocam é como se dessem uma aula e aí eles vão colocando as pessoas na minha frente, as pessoas com que eu vou aprender e o que que eu vou aprender e como eu vou fazer e tal. Então, sempre tem alguma coisa e vem por sonho, né? Então, vem por sonho. Então, o nome Aloha Money veio pelo sonho, né? É um projeto dos Elohim, veio pelo sonho e eles colocaram, é como se eles fizessem o link com algumas pessoas. Então, eu fui aprender um pouco sobre esse tipo de procedimento com a Regan Hillier, apesar de ter ali essa característica do Aloha Money, ela vai para umas outras áreas mais empreendedoras mesmo, né? E a área dos Elohim, o que eles querem trazer é exatamente a comunidade autossuficiente. É a comunidade baseada no amor autossuficiente. Então, autossuficiente financeiramente, porque é a base de a gente sustentar uma comunidade é através da autossuficiência financeira, né? Vai chegar um tempo que nós teremos na Terra outro sistema de troca que não seja o jeito que está sendo hoje com relação ao dinheiro. Sim, mas até lá nós temos que transformar, temos que aprender a transformar essa abundância grandiosa, essa energia grandiosa que está no dinheiro, né? Que o dinheiro é um fruto dessa energia, né? Para a gente conseguir passar para o próximo nível. A gente está num nível que a gente não está conseguindo,
né? Ainda, assim, eu vou melhorar essa frase. A gente está num nível que a gente não está aproveitando a totalidade das benesses que essa energia pode nos trazer, né? Em termos de pessoas criadoras de realidades e que podemos ah, alterar, podemos criar, moldar essa realidade do jeito que a gente espera e quer. Hoje eu estava escutando o Bashar falar, né? O Bashar é aquele extraterrestre que é canalizado por Darryl Anka. Eu vou colocar também aqui no vídeo sobre isso, na descrição, os sites onde vocês podem encontrar em português, quem não conhece, tá? E ele é um ser do planeta Essassani, e ele fala umas coisas muito, muito interessantes, assim, do jeito que ele vê a Terra, né? Ele vê que a Terra chegou num momento que a gente já está que a gente já está numa dissonância. Então já existe uma Terra que está despregada da Terra 3D, já chegando na 5D. E é essa Terra que ele diz que é o interessante a gente alimentar. Então, esse projeto do Aloha Money, ele é pertencente a essa Terra que está em direção ao 5D, a quinta dimensão. Não é um projeto compatível com a Terra da terceira dimensão, porque é incompatível energeticamente, né? A Terra da terceira dimensão é a Terra que tem esses grandes empresários, essas grandes pessoas, esses grandes governos, por exemplo, como o governo que a gente tem nos Estados Unidos, que está se despregando da terra enquanto vida, né? Pensando na terra como modo de ganhar dinheiro, né? E não é isso. A gente vive num planeta que tem uma consciência, né? E a consciência de exploração da terra, a terra já passou por essa experiência de ser explorada. E agora nós, junto com a Terra, estamos indo para a quinta dimensão. Então, essa Terra, esse aspecto Terra da terceira dimensão, segundo Bashar, continua existindo com as pessoas, com os aspectos das pessoas da terceira dimensão, que tem a compatibilidade com essa Terra da terceira dimensão. A Terra da quinta dimensão, que é essa que nós estamos alimentando, ela tem a compatibilidade com as pessoas da quinta dimensão, que nós, já através das nossas práticas, dos nossos pensamentos, da nossa energia, da nossa, nosso aprendizado de como a gente utilizar a nossa energia, nós somos compatíveis com a Terra da quinta dimensão. Então, esse projeto, ele é referente a essa compatibilidade, tá? Então, é um preâmbulo um pouco grande e eu vou abrir para perguntas, gente. Vocês podem fazer perguntas. Eu queria trazer hoje a questão da abundância, né? E eu coloquei a abundância, qual é a lei? Eu queria trazer um professor que é um dos professores mais queridos. É interessante para dar um preâmbulo em relação a isso. Quando eu era criança, eu estava na escola, acho que era no ensino médio, seria, né? É, oitava série, sétima série. Eu falava assim, quando eu estava muito estressada. Eu falava, e inclusive as minhas amigas se lembram, eu tenho amigas daquela época ainda, né, que a gente convive pelo WhatsApp, troca mensagens, as minhas amigas se lembram de eu dizer assim, eu vou embora para Barbados, tá muito, ai, nossa, tá difícil isso aqui, tá difícil, eu vou ter que fugir, eu vou ter que ir embora para Barbados. E eu usava Barbados, aí elas falavam assim, por que que você fala Barbados? Aí eu falei assim, eu não sei, porque eu gosto dessa ilha, eu não sei, mas é o que vem toda vez, vem na minha cabeça. Esse mestre, que é um dos que eu mais gosto, ele nasceu em Barbados. E ele é um dos meus professores preferidos. E eu falei dele na última encontro. Não, acredito que tenha sido na live número 3 que eu falei sobre Neville Goddard, que nasceu em Barbados. Então, olha só como são as coisas, né? Desde pequena eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nele e falava que eu queria ir para Barbados. Então, são coisas assim que você percebe que fazem um sentido. Né? Eu acho que depois, quando a gente sai da materialidade, sai da terra, e quando a gente vai lá para o outro lado, a gente vai ficar rindo, porque
fica achando, descobrindo tudo que está acontecendo, né? Que quando a gente está aqui na vida terrena, a gente tem que ficar catando os pedaços, né, para fazer o quebra-cabeça. Mas então hoje eu vou falar de novo sobre ele, contar a energia, em relação à energia da criação, né? Que ele tem uma forma que para mim é uma das formas mais lindas de ver a questão energética. E aí eu quero contar isso para vocês, trazendo isso para a abundância, tá? A gente viu nos encontros passados algumas técnicas de meditação para começarmos a desenvolver essa nova relação com os nossos campos de abundância, que é um campo mórfico, né? A gente viu que é um campo, porque mórfico, porque dá forma, né? Mórfico é aquela coisa que dá forma a algo. Morfo é forma em latim, né? E nós vimos também que somos feitos essencialmente do mesmo material que os sonhos. Vocês lembram que eu comentei isso, né? Que Shakespeare diz é, é, essa frase que é uma frase que eu acho muito linda, que somos feitos do mesmo material que os sonhos, ou seja, nós não somos tão físicos como nós acreditamos que sejamos. Nós somos feitos de energia. Então, somos absolutamente compatíveis em nossa energia elevada com altas quantias de dinheiro, porque o dinheiro é uma energia superior. Nessa semana, nós vamos ver que existem algumas peculiaridades na abordagem em relação à criação material da abundância. Nós vimos na meditação da semana passada que a Regan Hiller usa a técnica do Quantum Healing para fazer a ancoragem da abundância no ser. Vocês viram que ela usa aquela técnica, e o que eu acho muito interessante, ela usa a técnica de, durante a meditação, você ancora o começo, aí você se conecta com a energia do dinheiro. Quando você sente a energia, você triplica, e aí você quadriplica, aí você absorve e você pula para o final da cena, como se você estivesse desenvolvendo essa cena na sua cabeça. Você pula para o final da cena ou da história que você está criando, com aquela sensação no seu corpo e você marca o ponto de chegada com uma data. O Neville, ele não faz isso. Ele não marca o ponto de chegada com uma data. Ele marca toda a sensação. Para ele, o que é mais importante é você sentir e, e você não ter um pingo de dúvida. Quando aparecem as dúvidas, é claro que a gente tem dúvida, né, gente? Porque a gente é criado numa sociedade que é desempoderadora. A sociedade e a escola e as igrejas e as religiões, elas não são feitas e elas nem têm o intuito de nos empoderar, porque se fosse assim, a gente estaria vivendo uma terra completamente diferente, né? E essas instituições fazem o contrário, né? Fazem com que nós sejamos dependentes. E o Neville ensina o ser independente, assim como a própria Regan Hiller. Eu também mencionei na live passada que o Neville Goddard usa uma outra abordagem para fazer essa ancoragem dessa energia grandiosa, criativa, que é o dinheiro. E nós vamos ver nessa semana, brevemente, essa essência da abordagem que Neville ensina, que é a de vivermos a partir do final da história. Então, o viver a partir do final da história, se você pensar bem, né? Nós vivemos histórias. Nós não estamos vivendo. Bashar diz que ah, o que vivenciamos não tem sentido em si. Só tem sentido porque a nossa mente dá um sentido para aquilo. Então, a nossa mente dá um começo, meio e fim. A nossa mente é que estabelece aonde que nós estamos. E essa história que nós contamos, ela pode ser contada de várias formas. Você não precisa contar a sua história sempre através da mesma forma. O que faz que nós tenhamos sempre a mesma realidade e vivamos
sempre as mesmas coisas, por exemplo, a conta bancária, daquela mesma forma, é porque nós estamos contando para nós as mesmas histórias. Então, o Neville diz: vamos contar uma outra história. Só que nós contamos a história a partir do final, tá? Isso que eu acho mais lindo. Nós vamos lá para o final contar a história. Nós não vamos para o meio nem para o começo. Não interessa para o criador o meio e o começo. O que interessa é o final. Qual é a sua história? Porque o livro que a gente vai ler, a gente se interessa pelo final. A gente já vai lá querer saber se tá tudo bem, né? Como é que foi? E sempre o final da história é um final bom, porque é a nossa história. Então, é essa a perspectiva que eu quero trazer aqui hoje, tá? Várias técnicas e abordagens são vistas e experimentadas em nós. Essas várias técnicas e abordagens serão vistas e experimentadas em nossa vivência de criação de abundância financeira, em que nós nos encontraremos semanalmente enquanto grupo e faremos uso do poder do container, exercitando ao vivo várias técnicas de criação de abundância e de energização dessa abundância financeira nas nossas vidas. Essas vivências, gente, elas são muito poderosas e serão, e já são, porque elas já estão criadas, estão vindo para nossa para o nosso usufruto em breve. Elas contam com uma grande egrégora, como eu disse já no começo, né? Desses seres de luz que estão me inspirando, estão sustentando esse grande campo de frequência muito elevada para a manifestação financeira dos participantes. E não é mito, é, é a física pura, porque é a lei da natureza, como diz o Neville Goddard. Quando nós alteramos o nosso campo vibratório, elevando-o de forma consistente e coerente, o holograma reflete a mudança. É a lei do espelho. É a lei, o que a gente fala aqui de qual é a lei da abundância? A lei é o espelho. É exatamente o espelho, porque nessas vivências de criação de abundância, nesse percurso que nós vamos fazer juntos, o importante é nós termos a coesão das nossas energias, porque nós temos um objetivo comum, e o objetivo é nós todos sermos seres ah, absolutamente soberanos financeiramente, para poder não só ajudar a nós próprios na nossa vida, mas a ajudar as outras pessoas, o planeta, os animais, né? Essa é a base desse trabalho. É essa a base. Só que no percurso a gente encontra os buracos, né? Aqueles buracos. Ai, meu Deus, a dúvida. Você vai percebendo, então, tem várias técnicas e tem coisas que eu estou estudando por como é que a gente diminui o nosso corpo de dor. Porque tem a dor da escassez, nós trazemos a dor da escassez de outras vidas. Como é que a gente pode mitigar essa dor da escassez? Ou como que a gente pode se despregar desse campo da escassez, se desconectar dele? Porque nós somos feitos de campos, né? Tem as pessoas que falam assim: vamos eliminar as crenças limitantes. A gente não elimina crenças, a gente se desconecta de crenças limitantes, nos conectando com outras empoderantes. Porque nós somos seres basicamente feitos para ser programados. A nossa mente é assim, ela funciona com programação. A gente não pode tirar uma programação da nossa mente humana e deixar a mente humana sem programação nenhuma, porque não é assim que a humanidade é feita para funcionar. Nós somos feitos, essa mente humana é uma mente no espelho, feita ao espelho da mente superior divina. E nós estamos usando essa mente humana de uma forma muito precária, porque nós estamos sendo ensinados a usá-la dessa forma, né? Então não é uma coisa, não é um problema, a mente humana não é um problema. O problema seria, se tivesse algum problema, a, a forma que ela está sendo programada. Então, ela é basicamente para ser programada. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos reprogramar. Nós vamos reprogramar, mas para a gente reprogramar, a gente tem que ver
todos os comandozinhos. Não sei se vocês já fizeram programação na vida. Eu já fiz programação, meu marido é programador de computador, minha filha. Aí você vê, você vai dar o comando para o seu computador executar alguma coisa, é, você ah, muda uma frase, porque é feito com aqueles numerozinhos, né? Que tem uma série de coisinhas matemáticas, aquelas frases matemáticas. Para você mudar a execução ou o computador fazer alguma coisa diferente, você tem que mudar aquela frase. E para você mudar aquela frase, naquela frase de programação, você tem que saber qual é, né? Então, nós vamos trabalhar essas. Mas isso com muito amor, porque é a parte que mais dói. As frases que nós trazemos das outras vidas e que nos causam a escassez, né? Muitas têm a dor da separação dos pais, a dor da separação dos próprios maridos, ou a dor da perda muito grande, né? Tem uma pessoa que conversou comigo sobre uma amiga que ela constantemente tem na história da família a perda financeira, então consegue adquirir uma certa abundância e perde. Isso tem num padrão, porque é um campo, gente, é um campo. O campo é o que dá forma, o campo é mórfico, ele dá forma à realidade. Ele não é uma coisa despregada. Por a gente não ver o campo, não quer dizer que ele não exista, né? E a física toda que foi ensinada para gente na nossa escolaridade, vem do século XIX, que separa a razão da emoção, que é o materialismo. Então, a gente foi educado a pensar dessa forma. E nós vamos nos deseducar de pensar dessa forma, porque nós vamos entender que nós somos feitos de campos que são morfogenéticos, eles criam a forma e nós vamos criar uma nova forma, mas percebendo o que é que estava dando forma à forma passada. O que é? Qual era o comando que estava ali, né? Ah, recentemente, faz alguns anos, eu percebi que eu tinha um campo de dor muito grandioso em relação à questão de separação dos meus pais. Então, eu não conseguia, por um grande e um longo tempo, eu não conseguia pensar na separação dos meus pais, que foi uma coisa que me traumatizou muito. E eu achava que eu não tinha sido traumatizada, mas me traumatizou. Então, para eu olhar para essas questões, da perda do meu pai, da perda da energia masculina, os vários contratempos que eu tive na minha vida em relação que formaram situações na minha vida, né? Porque são energias, são campos morfogenéticos, eles formam, então formam as situações na vida. Então, eu fui aprendendo com várias técnicas de respiração, técnicas de sustentação, de intenção. E para eu conseguir passar e entender como é que eu podia ver de uma forma diferente, como é que eu podia escrever uma história diferente em relação àquilo. Então, isso o Neville faz. E ele traz exemplos lindos. Então, eu vou usar ele muito nas nossas vivências. Muito, muito. Eu sei que o Norberto está aqui presente, ele também é fã do Neville. Então, nós vamos ver muito Neville, viu, Norberto, nas nossas vivências. Porque ele realmente é incrível, incrível. É um dos professores que eu mais gosto mesmo. Então, voltando para o trilho aqui, qual é a lei? Eu vou apresentar para vocês hoje a história de como o jovem Neville Goddard, completamente sem dinheiro, nos anos 30, aprendeu a viver a partir do final da história. Então, o que isso significa? O mentor de Neville Goddard se chama Abdullah. E em 1933 havia essa depressão profunda aqui na Terra, que foi chamada de a Grande Depressão e foi ocasionada, eu acho que vocês se lembram, pelo menos a gente estuda isso na escola no Brasil, pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York, a quebra da bolsa em 1929, que causou essa grande depressão financeira nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, gente? O Neville, ele era um dançarino
E naquela época, ele fala, ele contando a história dele, quem pagaria um dançarino naquelas circunstâncias, enquanto quase toda a população não conseguia nem dinheiro para comer? Praticamente todos os teatros estavam fechados, apenas três teatros dos 50 existentes estavam abertos na Times Square, que é aquela praça de Nova York. Então Neville procurava uma oportunidade de trabalhar como dançarino por um prato de comida e para, se possível, juntar algum dinheiro para voltar para a ilha de Barbados, em que sua rica família morava. Então Neville disse ao seu amigo Abdullah, que morava com ele, que adoraria ir para Barbados. Essa é a história. Aí Abdullah disse para ele: Você está em Barbados. Aí Neville pensou: Como eu estou em Barbados? E o Abdullah disse: Não, você está agora em Barbados. Aí o Neville não entendeu muito bem o que que o Abdullah estava dizendo naquele momento, porque ele só foi aprender depois. O que o Abdullah estava dizendo, gente, era em essência, isso. Se você quiser algo, você deve então, no momento do desejo, já assumir que o tem. Então, eu quero ir para Barbados, significa eu estou em Barbados. Então, esta noite, quando eu for dormir, eu já estou dormindo em Barbados. Mas era um conceito assim, à primeira vista, um pouco estranho. E ele pergunta como. E aí Abdullah diz: você vai fazer isso na sua imaginação. E como ele estabelece isso? Ele pensa na cidade de Nova York, onde ele fisicamente está naquela depressão financeira e está dormindo normalmente. Ele vê a cidade de Nova York na sua imaginação, como estando situada a 2.000 milhas a noroeste de onde ele está, em Barbados. Então, ele, como ele tinha essa ideia espacial, ele sabia aonde Barbados se localizava no mapa e se imaginou. Ele colocou um ponto de referência. Isso não quer dizer que você precise saber de geografia direitinho para fazer isso na sua vida. Esse é o jeito que ele fez para se sentir absolutamente em Barbados. E aí eu digo aqui, cá, entre nós, é uma coisa muito masculina, porque os homens que eu conheci na minha vida, assim, meu pai, meus irmãos, meu marido, eles são muito bons nessa coisa espacial, né? Nessa coisa esse GPS, eu digo que eles têm um GPS interior. Minha mãe também tinha. O meu GPS já veio quebrado, total. Eu sou bem a desejar nisso aí. Eu ainda não aprendi a diferença entre esquerda e direita. Então, não é essa a minha abordagem, mas é a dele. E ele diz. E os meses se passam, né? Neville não viu e nenhuma evidência daquilo. Ele tinha feito essa assunção, mas não tinha visto evidência. Ele achava que era uma brincadeira. E aí ele procura o amigo Abdullah novamente e lhe diz: Sabe, Abi, eu ainda não consegui pegar o próximo barco. E se eu não conseguir pegar pelo menos um avião, eu não vou poder ir para Barbados. As companhias aéreas naquela época não estavam funcionando, porque toda a economia estava parada, então não tinha passageiro, né? Não tinha gente para viajar. Aí o Abdullah responde, eu acho muito engraçada a resposta dele. Quem disse que você está indo para Barbados? Você está em Barbados. Você não pode ter essa discussão comigo sobre como irá para Barbados se você já está em Barbados. E aí ele entra no quarto e bate a porta para encerrar a discussão. E foi assim que ele ensinou o Neville Goddard a arte de como viver a partir do final da história. Então você vê que é simples, é uma arte simples, não tem um segredo. O segredo é você manter, né? O que que fez Neville? Ele começou a dormir como se já estivesse em Barbados. Ele ia para a cama na cidade de Nova York, já tendo assumido que estava realmente em Barbados, e vendo Nova York não pela janela do apartamento, mas ao norte dele, a 2.000 milhas de distância. Então aí é que tem uma coisa importante, que é a capacidade de desconexão, que é uma certa, é como se você fizesse uma certa bilocação em relação à situação, tá? A gente vai exercitar isso
nas vivências, mas é como se você tivesse debaixo da cama e dentro do armário ao mesmo tempo, tá? Então você vai, isso é prática, isso a gente pratica. Você vai e você pratica pelo seu campo de energia. É com o campo de energia que você pratica isso, tá? Você vai sentindo o seu campo de energia e você vai entendendo que você é um ser multidimensional. A gente vai praticar isso. Do jeito que o meu professor praticou comigo, eu vou praticar nas vivências. Continuando a história do Neville, 48 horas depois daquele momento, debaixo da porta do Neville estava uma carta do seu irmão, Victor. E naquela carta ele incluiu uma nota de US$ 50, gente, que dava muito mais do que uma passagem. Os US$ 50 era para o Neville fazer umas comprinhas pessoais, como um terno e coisas assim. E aí ele conta que ele poderia, naquela época, com US$ 50, era muito, muito dinheiro. Um par de sapatos custava 3,50, US$ 3,50 ou US$ 4. E todas as despesas do navio estavam pagas, incluindo bebida, comida, as gorjetas. E aí Neville foi à companhia de viagens do navio para agendar a partida. E lá na companhia eles disseram a ele que o primeiro trecho da viagem de Nova York até Barbados, que é o primeiro trecho, vai até a ilha de St. Thomas, nas Ilhas Virgens, ele teria que ir em classe econômica, porque não tinha mais vaga na primeira classe, onde o irmão tinha comprado a passagem. E aí ele fala, tudo bem, ele aceita, né? Ele chega em casa e conta para o Abdullah, dizendo que deu tudo certo. Ele iria partir no dia 6 de dezembro, mas iria em classe econômica na primeira metade da viagem. E na segunda metade da viagem, ele iria de primeira classe. O Abdullah olha para ele e fala: Quem está falando que está indo para Barbados? Você já foi para Barbados e você foi de primeira classe. Na manhã do dia 6 de dezembro, o Neville chega ao navio e o comissário de bordo lhe diz: Senhor Goddard, temos uma surpresa. Uma pessoa cancelou a viagem e então agora o senhor irá de primeira classe durante toda a viagem. Aí o Neville nem ousa contar para o Abdullah a surpresa, porque finalmente ele havia aprendido a arte de viver a partir do final da história. Então, essa é a história do Neville, que eu adoro contar. Ele conta essa história o tempo todo. E eu acho uma história, assim, que eu fico imaginando o Abdullah, né? Daquela pessoa e diz que ele era extremamente um guia extremamente impaciente. Extremamente, assim, não bate a porta na cara, não quero conversar. Eu já disse para você o que você tem que fazer. Não me venha com churumelas agora, né? Então é muito, muito interessante. E o Neville é uma pessoa muito ah, destemida, porque ele encara e vai, né? Fala assim: ah, é assim? Vamos fazer, né? Então, gente, o que que é importante aqui dessa história, né? São os conceitos que ele lembra. Deus está em você, em sua própria imaginação humana maravilhosa. As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas a pergunta é: você acredita em sua própria imaginação humana maravilhosa como sendo Deus? E posso lhe dizer, Neville dizendo, né? Eu posso lhe dizer que Deus, a imaginação humana, não falha. A prova disso está à sua volta, né? Então, se você olhar, eu acho que todos nós aqui nessa, nessa egrégora, se a gente olha para a nossa vida, a gente pode perceber eu percebo várias situações que aconteceram na minha vida que vieram de uma ideia ou de uma palavra dita, de uma frase dita. Eu me lembro de uma vez eu indo de ônibus visitar minha mãe, que dava aula na Universidade Metodista de São Paulo. Minha mãe é professora universitária. E eu peguei o ônibus, e aí, indo visitá-la, eu ainda estudante de universidade, pela primeira vez na viagem, eu olhei, a gente passa a estrada passa na frente da Universidade do ABC, da UniABC, em São Paulo. Eu olhei para a universidade e falei assim: eu vou dar aula ali. Passou 2 anos, eu estava dando aula na UniABC. Eu não tinha feito plano, eu não fiz nada para aquilo, nada, eu não fiz nada, não tomei uma atitude em relação àquilo,
Uma pessoa que trabalhava na universidade do ABC me convidou para dar aula lá. E eu fui. Então, para vocês verem, né? Então, são coisas assim que eu imagino que na vida de vocês, vocês têm esses exemplos, né? É uma questão de a gente acreditar que é isso, que é a realidade. Então ele diz, Neville fala muito, vocês vão ver ao longo das nossas vivências, o poder, ele fala dessa promessa, né? Que é a forma de ele explicar o funcionamento do universo, o da Matrix. Ele diz que nós somos o poder em ação, o poder operacional da lei. O que nos é dado, o que se espelha para nós na Matrix, né? Nessa nossa realidade, que a gente vê como realidade, nesse holograma, como Alcazar fala, no universo, é incondicional, ou seja, é independente das circunstâncias do que vemos ao nosso redor. Não é uma questão de, por exemplo, a pessoa é boa e faz coisas boas, ou se a pessoa é má e faz coisas más. Porque aí ela pode ter. As pessoas boas teriam, assim, ótimos resultados, e as pessoas que fazem coisas más teriam péssimos resultados. Mas não é. O universo, a Matrix, o holograma responde à nossa vibração do nosso estado de ser. Que é o que o Bachar também fala, né? O estado de ser, o jeito que você se assume sendo, é o que materializa, porque é um campo mórfico, é um campo que faz a forma, que dá a forma. E o Neville diz isso de uma forma muito impactante. Ele diz que quando se trata da promessa do que está por vir, né? O que você plantou, na verdade, é o que você está emanando em seu ser, é o que você está sendo. Essa promessa é independente da vida que vivemos nesse mundo. Então, você pode ser rico, você pode ser pobre, pode ser o juiz, pode ser o que está sendo julgado, pode ser o assassino, pode ser a vítima, não importa, não importa. É independente do papel que você desempenha no mundo. Essa promessa quer dizer como esses campos mórficos criam não depende de moral, tá? É incondicional. Então, ele fala, a minha aptidão, chamada Reino de Deus, é interessante que vocês, se vocês entrarem em contato com os discursos do Neville, ele usa a Bíblia como um livro completamente diferente. Eu sou uma pessoa que eu não li, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia uma afinidade com a Bíblia, né? E do jeito que ele usa a Bíblia, você vê que ele usa como um visionário. É uma Bíblia completamente diferente. E na época dele, que ele começou a dar essas palestras, que ele começou a ter as visões, porque ele era uma pessoa que tinha muitas visões, que era muito conectada, que canalizava os discursos e tudo. Quando ele começou, ele não tinha outro instrumento. Ele era um dançarino, ele não tinha escolaridade, ele não foi para a universidade, ele não tinha nada disso, né? Então ele usa a Bíblia de uma forma que você vê que é uma forma guiada para ele ensinar, do jeito que ele ensina. Então ele diz que, voltando, né, a frase que ele diz, a minha aptidão chamada reino de Deus ou paraíso na terra não é a condição de quando eu me faço bom, mas é a consequência, não é uma condição de uma escolha de Deus, uma escolha de algo que vem além de você. Ou que só Deus escolhe aqueles escolhidos, né? Não é nada disso. Então não há quem lhe impeça, não há coisas que irão lhe impedir de entrar neste reino de Deus. Então, o reino de Deus não é condicionado por nada que você faça neste mundo. A única condição é a lei. E qual é a lei? A lei é: se eu ousar assumir que eu sou o que eu quero ser, e se eu for fiel a essa assunção, tudo o que eu assumo acontecerá. Se eu não for fiel à minha assunção, não acontecerá. Se eu não assumir que sou o que quero ser, não acontecerá. Se eu assumir certos estados, como o da falta de dinheiro, por exemplo, eu não irei colher a abundância financeira porque estou assumindo a sua falta. Então, o eu sou é o poder primordial, é o poder operante quando se trata da lei.
tá? Então é isso que é a parte mais importante de tudo e que a gente vai praticar nas vivências, porque quando você assume alguma coisa para sua vida, muitas das coisas a gente assume por default, muitas coisas a gente assume no inconsciente, a gente não assume com a consciência completa. Então, as vivências vão servir para a gente trazer para a nossa consciência o que é que a gente está assumindo para a gente reprogramar, né? E precisa ser, gente, com muito amor, porque a gente traz, nós trazemos traumas e os traumas doem. Então a gente precisa ver certas coisas. Às vezes, quando é preciso que a gente veja certas coisas, a gente precisa ser bom conosco, a gente precisa ser generoso, entender que todas as pessoas tem os traumas. Não tem ninguém, mesmo que você a gente olhe lá no Instagram, que é aquelas pessoas rindo, maravilhosas, riquíssimas, não tem ninguém que não tenha a dor da separação humana, porque essa é a dor primordial, a dor do ser humano. A gente tem a dor da separação porque nós viemos para um planeta Terra para experimentar a separação. Então, a gente tem aquela vontade, aquela saudade de uma coisa que a gente nem sabe o que é. A gente já nasce com isso, porque é a dor primordial. Para nós sermos humanos, nós tivemos que nos separar. Então, essa dor é humana. E nós temos várias outras dores que todos nós compartilhamos em nossas vidas e são humanas. E nós sabemos disso, e é a partir da nossa humanidade que a gente vai alcançar o nosso estado de divindade, que é a iluminação, que é da onde nós viemos, né? O Neville chama esse estado de iluminação, ele chama de promessa. A promessa é a nossa autorrealização, a nossa autopercepção sobre quem realmente somos. Ele diz, muitas vezes, né, em várias palestras deles, ele diz: a promessa está chegando, independentemente do que você faça ou deixe de fazer, independentemente de onde esteja ou de qualquer coisa deste mundo, todos serão redimidos. Ou seja, a promessa é para todos. O que isso significa? Ele fala de uma perspectiva do self, de nós mesmos enquanto seres soberanos e independentes dos conceitos, independente dos julgamentos de bom, de mal, de certo ou de errado, porque a moralidade é um construto humano, não é um construto divino. Na autorrealização, nós redescobrimos a nossa divindade. E, de certa forma, nós todos já estamos vivenciando isso, pois a iluminação é inevitável, ela não é condicional. Está implicada no projeto Terra, uma vez tenhamos assumido este curso, esta rota, em 2012. Em 2012, a humanidade fez isso, né? A gente tinha essa outra janela aberta que poderia a Terra não dar certo, mas a partir de 2012 já não tem mais escolha. É a promessa que Neville já via em 1900. Não, eu acho que esse discurso dele é de 1967. Mas o que o Neville já via quando ele já fazia esses discursos no século XX, ele já via que já tinha, que a gente já tá com a promessa, né? Em andamento, vamos dizer assim. Ah, tô, alguém tá com o microfone ligado, gente. Por favor, veja se vocês podem desligar o microfone. Aí a gente abre já já para as perguntas, tá bom? Eu tô terminando. Então, só mais um pouquinho aqui. Então, ele fala sobre essa promessa, né? Então, a promessa tem essa jornada natural do despertar de cada um, que fornece todas as peças para a nossa clareza eventual. O Neville diz que o cumprimento da promessa é reconhecer que você é Deus por meio de um encontro com Davi, que para ele é o símbolo. Ah, eu acho que o microfone, talvez, Raquel, deixa eu ver se é você. Eu acho que está aparecendo você aqui para mim. Tá todo mundo aqui com o microfoninho fechado? Que estranho. Tá tudo certo. Vamos, vamos continuar.
Então, mas exatamente como ele diz, esse encontro com Deus, do jeito que Neville diz, é o encontro com Davi, que para ele é o símbolo de toda a humanidade. Então você vê que ele usa essa Bíblia de uma forma completamente grandiosa, eu acho, né? É uma experiência muito pessoal, a experiência de cada um de conhecer a Deus. Então, será a sua experiência. Só você saberá, com certeza. E Neville diz ainda que a promessa, a iluminação, a autorrealização chega em seu próprio tempo. Você a percebe quando não quer mais nada na vida a não ser a experiência de Deus. E aí você se forma na lei e vive pela confiança plena em Deus, que é você. Então você se conhece em você mesmo, né? Então ele fala, né, finalmente. Enquanto estivermos aqui neste lindo planeta, vamos entender a lei e aplicá-la sabiamente. Por que não vivermos bem? Por que não vivermos com graça, com gratidão, com confiança? E a pergunta, ah, fundamental seria: por que cada um de nós estamos aqui? Quando aprendemos a lei, nós não podemos mais nos enganar, porque a lei não permite, né? Nós sabemos que o que é a lei, que o que nós somos, o que nós encarnamos, o campo que com o qual nós nos conectamos, vai formar. Ele é um campo mórfico, ele vai formar uma situação, uma realidade que você vai experimentar, né? Então, somos nós que colhemos o que plantamos. Nós tendemos a nos esquecer do tempo do plantio, o que foi plantado. Mas quando vem a colheita, percebemos que houve aquela semeadura, mesmo que inconsciente, mesmo através do hábito hipnotizado e hipnotizante, porque nada acontece por acidente. Então, é basicamente isso, gente, que eu trago para vocês nesse encontro, tá? É essa lei da abundância, que é a lei da assunção, né? Nós nos assumirmos enquanto o que queremos ser. Em inglês tem uma frase que é da Bíblia e que eu tenho muita afinidade com essa frase, que é assim. Be still and know that I'm God, that I am God. Seria aquiete-se. É você falando para sua mente, né? Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. E nesse eu sou, você pode colocar o que você quiser. Eu sou rico. Eu sou abundante. Eu sou rico enquanto. Eu sou rico de US$ 10.000 por mês. Eu sou rico de US$ 1 milhão por mês. É o eu sou. Não tem limite. Não tem limite no eu sou. Não tem, tá? Então é essa a promessa. A promessa é você se encontrar com esse eu sou seu e nós vamos fazer isso através das vivências e com muita graça e honra pelos nossos caminhos humanos, porque nós vamos fazer exercícios de respiração quando vier uma ah, ah, emoção forte ou as palavras escapam, uma ansiedade quando a gente pensa em dinheiro, pela perda do dinheiro, uma ansiedade por um negócio que não está indo bem. Então, essas coisas, gente, tudo isso que a gente sente enquanto humano, nós podemos trabalhar com respiração, com intenção, com várias coisas. Então, existem várias técnicas. E eu, desde 2000, gente, mas olha, de 2000 eu venho estudando a energia. Eu comecei com a Igreja Messiânica, eu comecei encontrando o meu guia Hilarion para uma grande porção da minha vida na Igreja Messiânica, que é uma igreja de cunho shintoísta, né, no Brasil. Então, foi na igreja messiânica que eu entendi como é. Você vê que na igreja messiânica, eu vi ali naquela cultura que era basicamente a, a, a cultura era sobre a base japonesa, sobre a cultura japonesa, eu aprendi com eles a abundância, a forma de você se colocar como abundante, porque para a igreja messiânica, uma das coisas mais interessantes,
a pobreza é tida como mazela, tá? É tido como doença. Então você é um espírito doente quando você é pobre, né? Então você precisa organizar essa energia da doença, como a gente organiza, né? A gente sabe que várias do que chamamos de doenças são desequilíbrios energéticos. Na igreja messiânica, eles tratam a pobreza como um desequilíbrio energético, né? Então foi ali que eu comecei, foi em 1980, 1998 que eu entrei na igreja messiânica. Então eu estava ali na faculdade, terminando, tava ali, terminando não, estava ali fazendo faculdade quando eu comecei a pensar nessas coisas, né? E hoje eu entendo a grandiosidade do que eles ensinam ali, tá, gente? Então é isso. Essa é a base aqui que eu vim trazer hoje para nós. Eu vou, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar, se tiverem comentários, eu fico feliz em ouvir também. Se quiserem falar, só levantar a mão, aí a gente abre. E essa parte das perguntas eu vou parar de gravar, tá? Porque é a parte das nossas partilhas.